Jazz, aqui no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, se chamava US Top Jazz, Monterey. E foi com Walter Longo que eu trouxe esse pessoal todo da época, e nós fizemos um evento muito bacana, eu aprendi muito com isso. O segundo grande negócio foi interessante, foi que nós construímos uma loja US Top dentro de uma novela da TV Globo, que na época era a novela das 8, e que a Beth Farias era a dona da loja. E aí eu vivi um tempinho morando lá, mais ou menos morando no Rio de Janeiro, porque era uma loucura aquilo. Era uma coisa... Imagina. Olha, que legal. Experiências interessantes, né? E a gente aprende muito com isso. O Kotler é um bom mestre, o Drucker também é um bom mestre, mas quando você está lá na frente do balcão, o mestre é a vida, né? É muito bacana isso. Esse trabalho aí do Monterey Festival, da West Top? Primeiro Monterey Jazz Festival, que nós trouxemos de Monterey para cá. E quem pôde fazer todo o trabalho de merchandising, né, nesse projeto e tudo mais, foi a nossa agência lá, a PFM, lá Isso. com a Elza. Lembro, foi um monte de charts que nós fizemos, que era uma loucura. Essa loja que tinha dentro da feira, a gente tinha desenhado, era um piano. E os dedos que estariam tocando piano seriam as entradas da loja, sabe? Então, foi um projeto assim magnífico, fantástico, hein, João? 1979, gente. E a gente tinha ainda uma probabilidade de fazer... Inicialmente, ele pretendia ser num espaço retangular, né? Que era acho que um espaço do Rio de Janeiro, que eu já nem lembro o nome. E na última hora foi para o Maracanãzinho. E o nosso projeto pôde ser adequado, do quadrado para o redondo. Aquelas loucuras do nosso dia a dia. Você fala, quem diria, hein? Muito, muito bacana. E era tudo feito à mão, né? Tudo na mão, desenhado, tudo montado artesanalmente. Como todos nós, né, com certeza, em algum momento, quantas reuniões nós não fizemos na mesa da cozinha? Verdade. Da casa de algum de nós, né? Agora que eu lembrei, nós começamos ainda a agência na casa da Elza, bagunçando tudo, realmente, nem lembrava disso. Eu já estava lembrando numa outra fase. E o café era ruim, lembra, Ricardo? Lembro. Era nada. Brincadeira, era ótimo. Café italiano. Cafeteirinha italiana. Então, pessoal, já como vocês perceberam, estou gravando, né, o nosso bate-papo. E o João é um especialista, só para Marcos, né? O Ricardo já conhece, de certa forma, o Jean Pedro e a Carol. O João sempre foi inovador nessa área. Ele, então, o Pargatas, ele montou uma agência chamada Work, depois montou outras agências e, né, foi tocando a sua vida. E ele sempre procurou inovar. Uma das inovações que ele fez, rapidamente, eu vou conversar, vou pedir para o João depois falar uns detalhes, foi que ele começou a administrar 240 mil parechos para a Ambev. E eram os projetos pioneiros nisso. Ao mesmo tempo, eu e a Elza também estávamos fazendo alguns projetos para administrar atacadistas, vendedores, tudo mais, e tínhamos uma parceria com o João, o qual ele também podia processar trabalhos para outras agências, e nisso nós trabalhamos muito tempo juntos também. Lembra, João? Lembro. Saudade. Saudades. Eu queria que você, então, se apresentasse, João. Bem-vindo, então, ao nosso grupo. Queria que você se apresentasse e falasse um pouco dessas novidades que você tem hoje nessa mesma linha que você sempre procurou administrar e dominar o mercado de consumo, o mercado de trade e por aí que você sempre... Eu vou ser bem claro. Eu me formei em comunicação na FAP e depois eu fiz pós-graduação na ESPM. Na verdade, eu até acabei lecionando no pós-graduação da ESPM durante 10 anos. Isso na época da Ilza Munhoz, na época do Mário René, enfim, nós tivemos 10 anos aí de inovação dentro da SPM, quando nós criamos, ainda lá na Rui Barbosa, nós criamos o pós-graduação
da SPM. Eu fui aluno, viu, João, da Martiniano de Carvalho. Antes da Rui Barbosa, a Martiniano. E eu Com a fiquei... Ilza também. E também com a Ilza, com a saudosa Ilza Munhoz. E foi uma experiência muito interessante, porque eu saía da indústria, do dia a dia da indústria, em algum momento, e chegava na escola para dar aula de marketing, dar aula de promoção, dar aula de trade, enfim. Era muito bacana. E como era pós-graduação, como vocês sabem, a gente tinha engenheiros e até marqueteiros tinha, até publicitários tinha. E esse período foi muito interessante, porque eu tive a felicidade, a sorte de trabalhar em indústria, Johnson Johnson e Alpargatas, e trabalhar o MAP, que hoje é o MAP BBDO, na qual eu fui diretor durante alguns anos em toda a área de below the line da UMAP naquela ocasião. Então, deu para sentar nas duas cadeiras, né? Deu uma experiência interessante nisso. E o que sempre eu tive uma curiosidade, eu sempre tive uma inquietude, e depois eu vim, ao longo do tempo, conseguindo resolver um pouco na minha agência, a questão de todos os esforços que as marcas sempre fazem, sempre fizeram, com todas as transformações radicais que a gente teve, algumas estruturais, né, do ponto de vista de comunicação, de contato, de marca, de branding, e eu nunca me conformei que a marca não conhecesse o consumidor dela. Nome, endereço, telefone, CPF. Quer dizer, eu nunca me conformei que a Coca-Cola não pudesse conversar com o João Gabriel, meu filho, e soubesse quem ele é. Isso desde a época de Johnson Johnson. Na época de Johnson Johnson, nós tínhamos o Tuca como nosso diretor de marketing, que depois foi presidente da Kaiser. E desde aquela época, na Johnson Johnson, nós discutimos essa questão de que a gente não conhecia a mãe da criança que comprava fralda. E ela é a compradora. O usuário é a criança e a mãe é a compradora. Mas tanto o usuário como a mãe, a não ser que ela tenha um segundo filho, ele é um mercado de 2 anos. Ele se renova a cada 2 anos. A criança deixa de usar fralda e a mãe deixa de comprar fralda. Então, é um mercado que o tempo inteiro você tem uma renovação natural de característica de mercado, e que também foi uma escola muito interessante, porque não se perpetuavam as ações que a gente entendia que fossem inteligentes, e nós tínhamos que acompanhar a evolução da sociedade, a evolução da mulher, a evolução da cultura, e, ao mesmo tempo, a renovação desse consumidor, que era um novo neném, que daqui 2 anos iria deixar de usar fralda. E eu não me conformava com isso. Quando nós criamos a nossa agência, nós criamos uma área de desenvolvimento de sistemas. Eu ainda lecionava na ESPM, e um aluno meu que começava a trabalhar com tecnologia, ele foi trabalhar na agência para construir uma área de tecnologia na agência. Isso foi em 1984, foi em agosto de 1984. Sandro, prazer, boa noite. Nós tivemos aí a oportunidade de comprar um computador, na época, chamava-se TK3000, ele tinha uma tela de fósforo, né? E um teclado que até hoje eu não entendo como é que foi feito aqui, e era o que a gente tinha para poder começar a trabalhar uma área de gestão das ações do cliente. E foi assim que nós criamos a nossa primeira área de tecnologia. E foi muito interessante. O nosso primeiro cliente foi a Kodak, e nós começamos, na agência, a criar os planejamentos, fazer a criação, lançar os programas B2B de incentivo e dirigir e gestionar esses programas. Então, nós fazíamos toda a operação
de ranking, entendíamos todas as vendas que aconteciam, mas ainda a gente não conseguia saber quem era o consumidor final. Quando nós começamos a operar com a Ambev, há 28 anos atrás, era Brahma ainda, não era Ambev, nós já tínhamos uma área de tecnologia com 15 pessoas e já tínhamos uma plataforma que nós vínhamos desenvolvendo nos últimos 4, 5 anos, e começamos a operar com a Ambev utilizando essa tecnologia que a gente conseguiu desenvolver dentro de casa. Ainda ela não era suficientemente forte para poder entender quem é o consumidor da marca. Mas foi um grande projeto, uma grande operação B2B, como o Ricardo colocou, e foi a maior operação B2B de cerveja de todo o mundo, do mundo inteiro de cerveja. Fomos para a Venezuela, criamos uma agência na Venezuela, junto com a Fischer, dividimos um pedaço lá do andar e ficamos operando com um programa de fidelidade em 1919 para a Brahma na Venezuela, naquela época. Bom, a partir daí, a internet cresceu, a tecnologia evoluiu, nós tivemos a chance de evoluir mais a nossa tecnologia e nós conseguimos hoje chegar aonde eu sempre sonhei, né? Descobrir exatamente quem é a pessoa que compra um produto de uma marca no momento que ela compra. Então, nós desenvolvemos uma plataforma chamada hoje Tracking Sales. Essa plataforma opera em mais de 16 mil farmácias em todo o Brasil, todas as grandes redes, com um cliente nosso muito importante chamado L'Oréal, e nós temos um programa que nós criamos chamado Derma Club, que é o programa da L'Oréal. E nesse programa Derma Club, em 2 anos e 4 meses, nós já temos hoje 5.700.000 consumidoras comprando regularmente. E aí, quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que é bacana, que eu tenho uma plataforma de relacionamento, que é fidelizada, que eu tenho um crescimento vegetativo bastante importante, mas muito mais que isso é o que está por trás disso, que é o meu share of wallet. É uma consumidora que entra na base investindo R$ 30 por mês na L'Oréal, e 6 meses depois ela está investindo R$ 140 por mês na L'Oréal. Isso significa dizer o seguinte, que quando você tem uma plataforma, e esse para mim é a minha maior satisfação, quando você tem uma plataforma como a gente construiu para Ipiranga, quilômetros de vantagem Ipiranga, que hoje tem 30 milhões de CPFs, comprando regularmente todos os meses, significa dizer que a Ipiranga é proprietária de uma massa econômica com tamanho de 2 países como Portugal, gerando receita para ela todos os meses em todos os postos de quilometragem, de todos os postos Ipirangas em todo o Brasil. Agora, a importância do ponto de vista econômico, do ponto de vista de resultado, é absurdamente fantástica. Por quê? Porque é o menor índice de erosão de base que eu tenho em toda a história das ICAPs. Se é relevante o programa, o consumidor não sai da base. Se for relevante o programa, ele não deleta o app. Assim como eu sei que todos têm o Waze aqui, porque ele é relevante para cada um de nós. Uma primeira coisa que nós aprendemos é que um programa, para sobreviver, ele precisa ser relevante. A relevância gera recorrência, e a tecnologia você ganha escala. E assim nós construímos a Cacau Lovers. Hoje tem 28 milhões de consumidores comprando chocolate todos os meses. 28 milhões que compravam uma trufa por mês e que hoje a média o ticket médio da base está em R$ 38. Você multiplica R$ 38 por 28 milhões, isso é uma receita garantida, isso é uma receita recorrente, ela se repete a cada mês. Com um investimento, com uma dispersão de investimento de trade marketing, zero, porque toda a operação é feita no pós-venda. Tudo que a gente está falando aqui é um novo mindset de trade marketing
que sai fora da caixinha, daqueles 40 anos que eu vivi, né, 40 anos, para entrar num novo mundo que a tecnologia permite. Que a tecnologia, hoje, nos garante a eficiência da comunicação, a comunicação por CPF, a comunicação por clusters, a comunicação por região, por produto, por área, por cadeia, por rede. Tudo isso a gente faz para Cacau, faz para Ipiranga, fizemos para a Hyundai, que é um outro negócio, mas fizemos, né? E isso acabou trazendo para nós a vontade de ter o nosso próprio negócio. Nós criamos o D-Clube. O D-Clube é uma plataforma de benefícios, é uma plataforma plural, é uma plataforma de descontos, onde todas as marcas podem participar, inclusive concorrentes. Todos os pontos de venda podem participar, inclusive concorrentes, porque é uma plataforma do consumidor. É a primeira via, é a primeira operação plural que leva o consumidor para a marca, e não que faz o esforço da marca para o consumidor final, em todo o caminho que a gente conhece desde que a gente começou a trabalhar com marketing. Então, a construção dessas grandes bases de consumidores passa por você ter a estratégia certa, você ter o planejamento correto, você ter a tecnologia que te permite fazer isso. Então, são hoje 20 anos de investimento em tecnologia. Nós temos hoje, na operação da Zicard, mais de 50 mil processos de processamento de vendas por dia, com várias operações que nós temos. Além de ter o CRM, além de termos a criação tradicional, além de termos a mídia digital, além de termos tudo aquilo que a gente conhece. Com uma diferença, né? Em todo o meu papel de publicitário a vida toda, vou sinal o MAP, quando eu comecei de freelancer na Thomson, na época do Simone ainda na Thomson, que foi meu sócio, eu tive também a satisfação de ter sido sócio do João De Simone, eu sempre dependi de um cliente, de um contrato. E sempre tive, como todos os publicitários, momentos onde o contrato segue renovado e outro contrato não é renovado, e principalmente esse negócio de fazer concorrências com 20 agências, e quem determina, na verdade, é o bottom line do Excel, que mostra o preço mais barato. E a gente está comprando mal, o cliente está comprando mal, a agência está vendendo mal, e esse mercado vem se deteriorando há muitos anos. No momento que você tem uma estrutura como essa, que é um ecossistema de comunicação, marketing e vendas, se eu desligar a chave, o meu cliente para o processo. Se eu desligar a máquina, a L'Oréal não vende mais nada nesse programa dela. Se eu desligasse a máquina da Ambev, ela não venderia mais nada com os 220 mil pontos de venda nesse modelo de fidelidade que a gente construiu. Portanto, isso foi um pouco sorte, um pouco consequência, um pouco de estratégia. A gente criamos uma agência de parceria de negócios, e não uma agência de prestadora de serviços, como eu sempre vivi. E eu sempre vendi serviços, eu não vendo serviços. Eu participo da venda que eu consigo gerar. E outra coisa que é muito importante, o meu modelo hoje não é mais um modelo de FII mensal, é um modelo de participação na venda, lá na ponta. Então, esse é o resumo da história que o Ricardo bem colocou, que a gente sempre se meteu a inventar coisas. E nós inventamos isso. Por enquanto, está começando. O D-Clube é uma startup dentro da Zicard. Talvez eu tenha, no futuro, um spin-off do D-Clube e ele se torne uma empresa independente, mas, por enquanto, ele é uma startup. Ele está começando agora e ele tem todo o know-how que nós aprendemos com a Ambev, com Ipiranga, com Cacau Show, com L'Oréal, ele tem embutido dentro dele. A diferença é que ele não é um programa de uma marca, ele é um programa do consumidor final. Consumidor final como nós, desde que nascemos, compramos alimentos,
medicamentos, produtos de higiene pessoal e produtos PET, porque agora o mercado PET é gigantescamente bilionário. Sempre fizemos isso e vamos fazer até o dia que a gente não estiver mais aqui. E nós nunca tivemos as marcas olhando para isso e essa recorrência dependente que nós somos, transformando essa dependência, essa exigência de vida que nós temos, alimentação, por exemplo, elas nunca perceberam que isso pode ser o gancho de marketing que elas nunca tiveram antes. Então, se nós conseguirmos entregar hoje, eu chamo isso de Big Consumer Asset. Eu vou dar uma palestra na Getúlio Vargas, por culpa do Ricardo, que o nome é exatamente esse. Né? Chama-se Big Consumer Asset, que são os 30 milhões de consumidores da Ipiranga. Okay? Então, hoje, eu tenho certeza que todos nós vamos comprar macarrão amanhã ou a semana que vem. Eu só não sabia que marca nós vamos comprar e onde nós vamos comprar. Hoje a gente constrói esse conhecimento. Hoje a gente constrói essa inteligência da venda. E da inteligência da venda, eu trago o conhecimento de marketing, do trade e do consumidor final para a marca. É isso que nós estamos fazendo hoje. Falei demais, né, Ricardo? Não, acho que foi legal, João. Só para evitar uma confusão, eu e o meu xará Ricardo, quando nós falamos Ricardo, toda vez que se ouve essa palavra fantástica, que eu acho que é a palavra Ricardo, eu acho que é comigo, muitas vezes é com o Pastore. E muitas vezes estão falando comigo, ele também acha que, de repente, sabe, poderia ser ele. Quando o João Carlos falou culpa do Ricardo, ele quis dizer culpa do Miliano, não do Pastore. Porque o Pastore, ele está na SPM, eu não estou em nenhum lugar, né? E eu apresentei ele para os meus amigos da GV. Fez muito bem, eu faria o mesmo. E você sabe que entre as academias tem uma certa cordialidade da porta para fora, né? Então, essa coisa de migrar, esse trânsito é bem-vindo. A GV que não me aceita, eu iria lá, viu, Elo? Ricardo, bota o Ricardo Pastore para fazer palestra lá também. Será um prazer. Sem remuneração, hein, Pastore? Não, sem remuneração. Não, o pessoal me conhece lá. O Marcos, quer fazer uma pergunta? Depois tem o Sandro também, né? Na realidade, antes a gente fez praticamente um esquenta, né? Eu queria só aproveitar a área do esquenta para aproveitar o Pastore e o João, porque quando eles falaram o João disse que fez FAAP, eu fiz FAAP também. Eu não sei se você é contemporâneo do Alcindo. De repente, não sei se você lembra, porque eu fiz FAAP, eu não sei se foi na mesma época. E o Ricardo falou que fez pós na SPM também, vocês fizeram. Eu fiz com o Edson Talarico. Vocês lembram disso? Foi meu sócio. Eu lembro do Edson. A minha primeira agência foi com o Edson Talarico. Olha, e ele foi professor da pós, a SPM. E eu não lembro onde é que era. Eu lembro que não era aqui na Vila Mariana, era num desses lugares que vocês comentaram. A memória já foi embora. Bela Vista. Marcos, quando eu saí da UMAP, eu levei o Edson para a UMAP. Tá. E quando eu saí da SPM, eu levei o Edson para a SPM. E quando eu criei a minha agência, o Edson virou meu sócio. Legal. Nós começamos a Job em 1984, a nossa primeira agência, eu e o Edson Talarico. Muito bacana. E antes disso ainda, né, João? Quando você saiu da Alpargatas, o Edson Talarico foi no teu lugar na Alpargatas. O Edson eu era rememorei. Um irmão mais novo meu. Ele era 4 dias mais novo que eu. Quando o Pastore você comentou isso, eu rememorei, veio na minha cabeça isso, falei, deixa eu aproveitar só para... Porque eu fiz a pós com o Talarico, ele fazia na SPM, na Bela Vista, como o Pastore comentou. Muita saudade dele, viu, Marcos? Eu almocei com ele 4 dias antes do acontecimento.
É. Triste. Triste mesmo, mas... Trágico, né? O irmão dele leciona na GV. Que é nosso xará, né, Ricardo? É o Pércio. É o Pércio. Não é Talarico. Ricardo? Não tem um Não, Ricardo? é Pércio Talarico. Pércio. Então, eu confundi aqui, desculpe. Então era isso, só aproveitar o tricô aqui, aproveitar o tricô que foi feito. Aí eu, ó. Eu sou cria da SPM também, fiz pós lá, mas depois dei aula na Belas Artes. Mas não foi Você só substituiu o Otávio, né, Lô? Você não foi professora direto lá na Belas Artes, né? Não, na Belas Artes não, mas o Otávio foi meu aluno, a Valesca também. Ai, que E show. eu comecei na SPM a convite do Edson Talarico, ainda quando era na Bela Vista, lá na Martiniano de Carvalho. E aí eu peguei e falei, não, acho que isso não é minha praia, eu dei para trás, quer dizer, que era na graduação. Aí eu voltei, alguns anos depois, a dar aula, comecei na área de moda e depois voltei para a SPM, acho que novamente a convite do Edson Talarico e da Ilza Munhoz. Que legal, tanta história boa. Sandro, você queria fazer uma pergunta? Um comentário? Não, Ricardo, não, obrigado. Eu levantei a mão aqui para coçar, para arrumar o cabelo. Tudo bem, Romano? Tudo. Eu estou no hospital, então eu não estou podendo falar aqui, tá? Mas eu estou prestando atenção em vocês, né? Romano, olha só. Prazer em vê-lo. Espero que seja coisas... Da mesma forma, é prazer ver todos vocês aqui. Legal. Prazer, Romano. Então, pessoal, voltando um pouquinho lá à questão, Marcos, nós ficamos de conversar nesse bate-papo do grupo de hoje, algumas observações que você também tinha feito, né, na última reunião, lembra? Sobre aterrissar o projeto num espaço físico, é isso? De IA e de geração prateada, então. Eu mandei também um texto para vocês, num Word, né, das instigadas que eu havia dado no GPT. Não sei se vocês... A gente sabe como é que é a nossa vida, né? Quando você vai ver, uma semana já passou. Você falou, louco, né? Eu não sei se vocês leram, bateram os olhos, perceberam alguma coisa. Depois eu mando também para o João, para ele ter um pouquinho de conhecimento do que nós estamos fazendo. Só para lembrar rapidamente, a Elza ela vai estar fazendo um evento que fala-se sobre a economia prateada, que vai acontecer em março, ela com os sócios dela. E nesse evento da economia prateada, o que a Elza e o pessoal provocavam é o seguinte: a economia prateada vai ser cada vez mais em ascensão. Você vê que o grupo dos 50 é o grupo que tem mais, 50 mais é o que tem melhor capital. Quando você vai nos bares, nos restaurantes, você vai vendo, a maioria das vezes, é o grupo dos 50 a mais que está gastando ali. Quando você vê nos shoppings, tudo mais, ele já está com uma vida mais estabelecida. E a gente percebe que essa tendência do grupo mais 50 será muito maior agora, né, nos próximos anos. A tendência é cada vez aumentar mais. E a Elza estava instigando que o varejo está tão preocupado com isso, o varejo em geral está atento para isso. A gente acha que está relativamente, ele poderia estar melhor. E aí que nasceu um desafio para o nosso grupo de desenvolver algumas tendências que poderiam ser aplicadas no varejo em geral. No varejo em geral, principalmente, nós estamos aportando, por enquanto, o supermercado, mas as argumentações que nós estamos apresentando, ela cabe para vários segmentos, vários setores. O Sandro mesmo, ele coordena um grupo de Matcom, materiais de construção, né? Também está colaborando bastante com isso, e a gente percebe que tudo isso, né, Ricardo, pode estar servindo para vários mercados. Bom, mas o grupo, então, está se desenvolvendo uma série de questões. Eu, através do ChatGPT, eu pedi para ele desenvolver 30, 40, 50 questões que poderiam ser somadas para esse varejo, né, da economia prateada, e ele fez uma série de opções. Nós tentamos selecionar um grupo, e agora, nessa última fase, nós estamos separando os departamentos, que acho que deram perto de 25, né, Carol? Isso, 22, eu acho, por aí 22 mesmo. por aí. E aí,
Aí você tem padaria, açougue, né, a área de bebidas, né, e, cosméticos, né, higiene e beleza, produtos de limpeza. Bom, esses 22 departamentos. E nós pedimos para o GPT apontar 3 pontos que seriam de relevância para uma mudança nesse varejo para essa economia prateada. Ele fez, só que acho que nós queríamos uma pedra filosofal. Então, a gente olha todo aquele material que ele fez, a gente fala, poxa, não teve a grandeza que nós queríamos. Lógico, nós queremos um gênio da lâmpada mágica. Eu diria que o GPT está quase que por aí. Mas nós queremos mais. O que ele fez, de certa forma, já está na nossa cabeça, está na tua, está na de todos nós. Lógico que, aleatoriamente, um projeto ou outro, nós elegemos tudo isso, não é, Marcos? Mas a gente queria mais. Né? E o Marcos também estava propondo a gente até rever tudo isso, né? E poder retomar. Né? Você quer comentar, Marcos? O que eu comentei foi o seguinte, né? Eu acho que fica mais fácil para a gente entender quando a gente aterriza num projeto. E o supermercado é o segmento onde caberia a maioria dos departamentos. Além dos departamentos que o supermercado tem normalmente, você pode, por exemplo, trazer farma, trazer têxtil, trazer, enfim, outros segmentos para a gente trabalhar em cima de uma mesma plataforma, né? Então, a ideia, eu me comprometi e estou pesquisando já alguns, entre os diversos projetos que a gente fez e os estudos que nós fizemos, eu quero trazer um layout para vocês, para depois a gente colocar todos os departamentos que a gente está conversando e que a Carol também levantou, e a gente distribui dentro dessa área, e aí a gente começa a criar áreas de trabalho, mas em cima de uma base física concreta, né? Então, eu acho que fica mais fácil, e isso pode gerar um produto para as palestras que o Ricardo está comentando no futuro, a gente pode aterrissar e depois trabalhar isso, a gente pode colocar a geração prateada em cima desse projeto também, além das ações de IA, né? E a gente pode, para ser mais pretensioso, lá no final, eu acho que a geração prateada tem uma importância que o varejo ainda não deu a ela. Eu acho que a gente pode criar uma loja que atenda outros públicos, mas ela tem um viés forte para a geração prateada. E isso pode virar um produto forte para a gente oferecer no mercado. O Romano, que tem uma veia de marketing forte, eu acho que talvez ele consiga deslumbrar o que eu estou comentando também, que, assim, de repente, isso pode ser um produto que a gente possa oferecer para uma grande rede. Eu acho que ele vai ter um benefício muito grande. Mas é claro que, antes disso, a gente quer atender a geração prateada. E fazendo um bom projeto para eles, naturalmente, acaba virando um bom produto. Não sei se vocês... o quebra-cabeça que eu estou montando na minha cabeça aqui, né? Em breve eu vou ter um layout para dividir com vocês. Legal, ótimo. Quer comentar, Carol? E depois o João Carlos. Tá bom. Não, em cima disso, amarrando o que o Marcos está falando e o que a gente tinha conversado também, né, Ricardo, de amarrar isso, de dar base para isso com a pesquisa, né? A gente pegar todos esses conceitos que a gente quer validar, todas as hipóteses que a gente tem. Aí, se a Elza tivesse um mailing, ou quem tivesse, né, a gente poderia tanto validar em termos de pesquisa quantitativa, como a gente poderia fazer umas entrevistas em profundidade com esse público de 50 a mais. Aí a gente define, pega todos esses conceitos que a gente está definindo e já vai para o projeto com uma validação grande disso, né? E, Elza, o que a gente acredita, talvez, por isso que a Carol comentou com você, que talvez você que está em uma boa penetração na Amplo e tudo mais, e pessoal aí, de repente a Amplo tem algum mailing que a gente possa trabalhar, fazer uma pesquisa sobre opinião, né? O que ele acha de determinadas sugestões que nós estamos querendo pôr nesse mercado. E a mesma coisa também fica para o João, que tem, ou de repente, algum cadastro que possa ser trabalhado nisso, se achar interessante, né? Seria muito legal também. Eu posso ver, sim, Ricardo e Carol. Eu posso conversar, eu posso verificar. Provavelmente,
com a Ampro, nós vamos ter que enviar as perguntas e eles vão jogar numa base, né? Nós não vamos ter, provavelmente, a possibilidade de ter o mailing deles. Sim, tá? sim. Mas eu posso ver também com o meu sócio Fábio o que ele pode levantar de cadastro também de outras pessoas, né? Dentro desse perfil etário, tá bom? Legal. O João queria comentar também alguma coisa e depois Eu coloquei aqui no chat, para ajudar um pouco. Acabou de sair uma pesquisa exatamente sobre isso da SBVC. E eu coloquei aqui no chat para vocês verem. Eu só coloquei o resumo porque esse é um texto. No meu LinkedIn, eu tenho eu escrevo semanalmente no meu LinkedIn sobre varejo, sobre trade. E esse foi o último texto, que é um resumo, muito, muito resumido, foi o último texto que eu coloquei, acho que há 2 semanas atrás. Mas acabou de sair da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo uma pesquisa exatamente sobre isso. E ela está no site, você tem como assinar, você tem como receber a revista semanalmente, você tem como pedir um exemplar digital, você tem como fazer um download da revista da SBVC e da pesquisa que eles fizeram. Eu só utilizei um resumo muito pequeno dela, tá? No meu texto do LinkedIn. Eu tenho esse texto por semana. A única coisa que eles consideram é que, na verdade, eles estão falando de idosos. Idosos são a partir de 65 anos. Essa é a consideração de varejo hoje para tudo, né? Agora, a geração prata começa com 50, tranquilamente. Então, pode ter um pequeno desvio aqui, mas é uma pesquisa que foi esse mês, foi feita agora e está disponível para ajudar vocês, talvez, não sei, dar mais inputs e os números que eu coloquei aqui são números da pesquisa, tá bom? Tá. Você quer comentar, Pastore? Sim, olha, eu não conheci esse estudo do SBVC, interessante, e acho que quando a gente pensa em pesquisa, é sempre importante ter informação da pesquisa anterior. Essa pode ser uma delas, para a gente sempre dar um passo à frente e não correr o risco de promover um estudo parecido com o que já foi recém-realizado, né? E pensando em evoluir, eu iria para a direção do empresário. Eu queria saber e se o foco for supermercado, e aí a gente está muito na praia do Romano, conhecer o pensamento do empresário, do supermercadista em relação a esse mercado, né? Lógico que ele vai ter interesse, mas provavelmente ele não conheça, não tem as informações suficientes, porque para pensar em investir, ele vai querer ter uma certa segurança, né, sobre o retorno que ele pode ter mexendo na loja dele, enfim, né, envolvendo os recursos que a empresa dele tem. Então, eu gosto muito de explorar o empresário, o CEO, né, o tomador de decisão, para entender o que ele pensa e qual a propensão que ele tem em investir, né, em inovar diante desse segmento. Nesse sentido, a gente pode pensar nas entrevistas em profundidade ou nas quantas, dependendo dos contatos que a gente, quantidade de contatos que a gente tiver, né? Mas aí é bem a fundo nessa... Tanto entender como é que está hoje em dia a cabeça dele com relação a isso, como entender as perspectivas, né? Lembrando que, por exemplo, a Deloitte, que está todo ano lá na NRF, ela apresenta, né, em cada edição da NRF, o relatório anual que é baseado nos 250 CEOs, ou nos CEOs das 250 maiores varejistas do mundo, né, o Global Report, alguma coisa assim que eles fazem anualmente. Então, esse público, para o nosso interesse aqui, né, eu acho que é um público interessante que deve ser sempre investigado, né? Legal. Quer comentar, Sandro? Agora sim, Ricardo, obrigado.
Existe uma instituição, não sei se vocês já conhecem, ouviram falar, que é a Maturi. A Maturi, ela trata exclusivamente do tema 50+, é uma idealização aí do Morris Litvak. Ele só fala sobre isso e vem trabalhando junto com empresas, instituições sobre o tema. Vai haver um summit deles agora, nesse mês, se não me engano, é na semana que vem, acho que é 14 e 15 de agosto. É interessante porque dali podem surgir muitos insights, né? Eles estimulam o empreendedorismo 50+, e também que todo empreendimento, comércio, etc., também dê uma olhada para esse público. Então, de repente, pode surgir muitos insights ali. E eu também acho que a gente também poderia dar uma olhada na Scantec, na Neogrid, porque fazem muita pesquisa de varejo, né? Inclusive, vai ter evento deles também. E, de repente, eles têm algum dado, né, sobre 50+, que seja relevante, que a gente possa aproveitar para construir alguma coisa. Legal, bem observado. Muito bom. Só para complementar, a Maturi, ela trabalha mais com a questão da empregabilidade. Então, o empreendedorismo e a empregabilidade, faz muito acordo com empresas, né, para contratação de pessoas acima de 50. Tem também a Hype 50+, que é uma empresa voltada a marketing, uma consultoria que faz também pesquisas constantes sobre o público 50, 60+, e inclusive com algumas estratificações, 50+, 60+, 70+, 80+, enfim, acho que a cada década, né, um perfil diferente, um costume diferente de consumo, enfim. E eles alimentam muito o pessoal de marketing e agências de propaganda. Então, se for pensar em termos de empresas que fazem pesquisas correntemente, são essas que eu conheço também, tá? Eu tenho um quadro, que depois eu posso passar lá para o grupo, que não é uma pesquisa especificamente quantitativa, né, mas ela traça um perfil e cria 5, acho que, se não me engano, 5 ou 6 tipos diferentes de pessoas analisadas dentro de um aspecto, vamos dizer assim, etário, né? Isso pode também ir somando aí no repositório de vocês. Eu não tenho a pesquisa completa, eu pedi para o meu sócio fazer um levantamento, ver se ele tem essa pesquisa. Se tiver a pesquisa completa, eu acho que vai valer a pena, porque ela entra em mais profundidade. Mas esse quadro sobre o perfil, o persona, vamos dizer assim, né, do consumidor, é bem interessante nessas 5 pilares, vamos dizer assim. Vale a pena também, é um pequeno quadro, mas acho que suscita aí algumas reflexões, tá? Eu passo depois lá no grupo para vocês. Legal. João, você quer comentar alguma coisa? Só na linha do Pastore, eu também acho muito interessante você falar com quem decide, com o decisor. Do lado da indústria também você tem uma riqueza de dados enorme. Nós fazemos uma parte da operação da Novartis. Nós temos 7 milhões de consumidores dentro do programa Novartis. 71% desses consumidores têm mais de 50 anos. Então, conseguir conversar com um diretor de marketing, conseguir conversar com alguém de laboratório, desse mercado de medicamentos, com certeza eles podem ou indicar, ou ter até alguma informação, não sei se disponível ou não. Eu não consigo fazer absolutamente nada, porque o meu contrato de confidencialidade tem 12 páginas. Né? Naturalmente. Mas, no caminho do Pastore, conversar com alguém da área pode ser, talvez, um caminho também interessante. Legal, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é uma boa oportunidade. Então, logo cristalize o que nós gostaríamos, aí sim a gente pode provocar o João, e ele também pode ver com algum parceiro, cliente, amigo, se tem interesse em trabalhar nesse processo. Inclusive, João, e a todos vocês, Romano, etc., o Jean Pietro e tudo mais, o resto eu acredito que já saiba, né, Michel,
Vocês podem convidar pessoas, amigos que vocês acham que possa somar nos nossos grupos, serão bem-vindos, né? Vocês podem convidar. Se tiver alguma dificuldade para poder inscrevê-lo no nosso grupo, é só dar um toque que a gente escreve ele rapidamente, tá bom? Fica aberto aí para vocês também. Voltando aí. Bom, o nosso timer está bem... Quando você percebe, vai... O tempo, nós temos mais 10 minutos para o bate-papo. E quem queria fazer algum comentário? Bom, deixa eu dar uma notícia aí. Notícia não, né? De uma forma mais ampla, eu estou procurando trabalhar nos bastidores aqui, encontrar algum modelo, como eu disse, de governança da comunidade, né? Há um tempo atrás, conversando com um ex-aluno, que hoje é um cara de sucesso nas redes sociais, ele falou, Pastore, você precisa definir o objetivo, saber onde quer chegar, que é uma coisa óbvia, né? E isso já existia desde o começo, o saber onde quer chegar era fazer isso, né? Era criar uma comunidade de interesse sobre esse tema, inteligência artificial, aplicada às atividades de varejo. Isso acho que nós conseguimos, muita coisa nós vimos aí nesse semestre, mas falta um objetivo claro, talvez, algo quantitativo. Nós vamos fazer o que com tudo isso, né? Nós vamos vender consultoria, nós vamos vender curso, nós vamos ganhar dinheiro ou não, nós vamos esquecer esse lado empresarial nosso, todo mundo aqui tem sua atividade profissional empresarial, e vamos reservar esse tempo para isso, para fazer, né, uma revisão, para aprender com os outros, para, né, fomentar o conhecimento, até porque esse nível de conhecimento que nós estamos desenvolvendo aqui não se encontra nos cursos, nos eventos. Nós fomos aqui, o Sandro me acompanhou, a Elô, o Ricardo, nós estivemos lá num evento de uma escola de inteligência artificial que é a Adapta. E o que nós vimos lá? A Carol estava lá. Nada muito específico, né? Ou você vai para um conteúdo técnico, e aí você vai falar com o engenheiro de dados, não é a nossa praia. Eu não estou muito interessado em entender o que está por trás das tais LLMs. Eu quero saber o que ela entrega, né? Então, essa conjunção da nova tecnologia com o especialista, eu acho que aí tem, né, valor para nós, individualmente, para as empresas que a gente atende. Então, isso, de um jeito ou de outro, nós estamos evoluindo, trazendo convidados, né? Não há, assim, uma agenda sistemática de ir para o passo 1, passo 2, está havendo esse progresso de uma forma natural, através do relacionamento entre um e outro. Enfim, acho que tem muito conteúdo interessante aqui, e os relacionamentos vão surgindo também, né? Então, quer dizer, se a gente chegar à conclusão de desenvolver uma atividade empresarial, daqui a um tempo a Retail Power Academy se transforma num CNPJ. Ou não, né? Ela vai ter um outro, pode ser um .org aí, né? Uma atividade sem fins lucrativos. Aliás, a SPM começou assim, né? Quem lê a história da SPM sabe que os publicitários se encontravam no fim do expediente para ensinar os outros, que eles não davam conta de atender tanta demanda, né? E eles nem ganhavam nada. E até hoje a SPM é uma associação, depois de 70 e tantos anos, uma associação escola superior de propaganda e marketing, né? Sem fins lucrativos, e tem um termo lá que diz que se um dia a escola resolver encerrar as atividades, todos os bens serão doados, não há possibilidade de venda. Tá? Então, para que caminho nós vamos? Isso é uma discussão que eu quero ter, para a gente ter uma definição. Eu acho que com isso
avançar com mais velocidade naquilo que for, ou uma atividade empresarial ou um outro tipo, uma atividade de relacionamento, né? Enfim, estou ainda muito no começo, não tenho grandes novidades. Provavelmente eu vou envolver vocês de alguma maneira, que é uma decisão coletiva. Quantas pessoas têm participando, Pastore, nesses grupos de varejo que nós estamos fazendo? Temos umas 60? Olha, cadastrados cadastrados assim, né? Participantes na nossa comunidade tem mais de 180, mas ativos, as reuniões têm em torno de 12, 15, e são quase sempre os mesmos, né? Agora, a gente gera conteúdo e também de uma forma precária, que é a gravação das reuniões, e eu publico no meu canal no YouTube, sem impulsionamento nenhum, sem edição, sem uma pós-edição. Não é lá um vídeo muito agradável de ver, 1 hora e tanto, escutando um vídeo, né, gravado, cheio das suas imperfeições, mas com conteúdo muito interessante. A última reunião foi a apresentação da Paty, que apresentou lá uma GPT para análise da cesta de compra do consumidor. Qual que foi a categoria mesmo? Não lembro agora. Ela analisou uma categoria ali, muito interessante, né? E um dos desdobramentos da reunião passada vai acontecer amanhã, um encontro meu com o Joedir, que é o nosso colega professor lá do Rio, e o ex-orientando dele de doutorado, aquele professor César, que entrou da Argentina, né, na semana passada. Acho que ele é de Misiones, enfim. E a proposta qual foi? Nós três vamos desenvolver um protocolo de estudo de caso, né? Então, o que a Paty desenvolveu, a Carol também desenvolveu, as suas personas lá no estudo que ela fez no mercado da moda, né? Um protocolo pode ajudar a replicar esse caso, o da Paty, o da Carol e outros, em empresas. Então, de posse daquele protocolo, eu tenho um passo a passo para falar assim, poxa, eu gostei do que a Carol fez, eu gostei do que a Paty fez, vou fazer aqui na minha empresa, ou vou fazer na empresa de um cliente, né? Então, aquele aprendizado, aquela apresentação que surgiu aqui, ela pode ter um passo além e se tornar um piloto, se tornar um teste, um protótipo, tá? Até que, depois de algumas implantações, repetições, ela pode ser aperfeiçoada e virar um processo contínuo dentro de uma empresa. Tá, só para dizer o seguinte, pessoal e Ricardo, Pastore, nessa quinta-feira o grupo de moda já vai começar a trabalhar um estudo de caso real. Pois a gente chamou uma cliente, né, você sabe, lá do Espírito Santo, e aí a gente vai começar a trabalhar isso que a Carol desenvolveu das personas e tudo mais, a gente já vai começar a trabalhar com essa cliente, ela se apresenta na quinta-feira, na nossa reunião, e aí a gente dá o start aí de trabalhar caso real, né? Moda masculina, né? Eu acompanhei. Não, olha, isso é música para os ouvidos, né? E eu acho sensacional. Aliás, o que o grupo de moda está fazendo, parabéns, assim, louvores, porque eles estão conseguindo ser muito objetivos e avançar rapidamente, né? Então, eu queria comentar um pouquinho no grupo de moda. Então, é na quinta-feira também, ou seja, amanhã, né? Depois de amanhã. Depois da manhã, hoje é terça. Então, na quinta-feira, das 6h30 às 7h, né, Lu? Meia hora de reunião desse grupo. Uhum. Então, também o Marcos, você não participou ainda nenhum do grupo de moda, né? Está convidado também, o Otávio que toca, o Romano também ainda não conhece,
eu posso mandar o link também assim que o Otávio mandar para mim, eu mando para todos vocês. Para o João Carlos também, para Jean Pietro, para o Michael, né? Então, o grupo de moda também tem feito um trabalho muito legal. O Otávio, a Elô, tem coordenado esse grupo, né? E a Carol, eles estão bastante fortes lá. E é um trabalho muito legal. E logo em seguida, que termina às 7, começa o do Pastore. Então, que também vai das 7h30 às 8h30. Né? Então, gente, todo mundo. Para não prender muito, eu só quero voltar e lembrar que o que me inspirou a criar a comunidade aqui, o Retail Power Academy, foi uma experiência que eu tive na pandemia. Logo no começo da pandemia, eu fiz parte, eu fui convidado a iniciar, a ideia não foi minha, foi o Dino Gueno, e o Marcelo Pimenta, eu acho que ele teve alguma participação nisso, de uma iniciativa chamada Movimento Reinvente. Né? Então, aquele início de pandemia, que estava todo mundo perdido, lojas fechadas, nós começamos a fazer lives diárias, né? toda noite, e sobre varejo, sobre como o que o varejista podia fazer, etc. e tal. E nessa iniciativa surgiu um varejista do interior de Minas com 16 lojas fechadas. Ele é um franqueado Óticas Carol, né? Ele tinha 16 franquias da Ótica Carol, todas fechadas. E o modelo que eu levei para esse trabalho era um modelo de gestão ágil, né? Então, o meu conteúdo, a minha contribuição para esse debate, tinha um outro colega que falava de comunicação, ensinava como o pessoal publicava no LinkedIn, no Facebook, etc. e tal. Né? Tinha uma outra menina ali falando mais de fator humano, motivação, liderança de equipe. E eu entrei com metodologia ágil e esse empresário se interessou e eu propus a ele uma mentoria à distância. E eu mentorei esse cara, né, durante algumas sessões e ele começou lá a montar os painéis com post-it, como se fosse uma startup, e daí, a algum tempo, ele recuperou 70% das vendas. Então, e ele ficou um amigo, né? Ele acompanha o Dino, eu, etc. e tal. Então, esse caso foi um caso emblemático que eu acho que dá para a gente repetir aqui, agora, dentro desse cenário que é a inteligência artificial. Quer dizer, se a empresa, essa rede de lojas ou essa empresária, né, que vai estar com vocês na quinta-feira, se ela mudar uma rotina interna, né, com o uso da inteligência artificial estimulada por vocês, eu acho que é um case assim, maravilhoso de sucesso. É uma coisa que a nossa comunidade vai poder registrar como uma contribuição real dada a uma empresa. Só para lembrar a importância dos networks, o Marcelo Pimenta que me aproximou do Pastore, né? Marcelo Pimenta tem um tremendo talento também, domina legal também a inteligência artificial, tem vários programas, vários cursos de inteligência artificial que ele faz até dentro da própria SPM, e cursos de empreendedorismo e aí afora. É muito bom. É isso aí, gente. Então... Pessoal, acho que vamos fechar? Vamos fechar. Vamos. Só lembrando que amanhã tem a reunião do Sandro também, né? Não, eu acho que não é na outra semana, Sandro? Não, amanhã. É amanhã. Eu estou boa de cronograma, viu? Eu estou boa de agenda, Marcos. Você sabe que é tudo. Eu é que estou, eu vou estar fora, Sandro, não vou poder participar. Se der tempo de eu chegar, eu participo. Eu vou até Minas, eu vou fazer um bate-volta. Sem problema. Mas eu acho que... Traz queijo e está tudo certo. Opa! O Romano, só um minuto, Ricardo, desculpe, mas o Romano está sempre em contato com os empresários aí do setor. Se tiver algum disposto, né, a
fazer experimentos dentro da sua organização, eu acho que isso vai ser uma parceria importante para nós. Pode deixar. Legal. E que horas vai ser, Sandro? 19 horas, Ricardo. Eu coloco o link amanhã cedo. Legal. Põe o link também no meu grupo, que todos Claro. esses aqui também estão no meu grupo. Então, também o pessoal pode ficar atento. Perfeito, obrigado. Obrigado a você. Tá bom. Legal, pessoal. Então, boa noite, muito obrigado. Vou parar a gravação. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite. Obrigado a todos. Foi um Tchau, tchau. prazer. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.